Bom, pessoal, sejam bem-vindos, né? 13h31. Sempre tem o lado bom de estar online, que a gente pode começar certinho. Eu vou, então, começar a aula de hoje fazendo o share screen com vocês. Está aqui, Keynote 2020 alunos, é essa aula aqui. Muito bem. Ok. Sejam bem-vindos. Vamos falar hoje, 1 hora mais ou menos. Vamos dividir essa aula em duas partes. Sempre um cafezinho, uma aguinha no meio, mas nós vamos falar sobre glaucoma hoje. E essa aula, como eu falei, são duas partes. A primeira parte da aula nós vamos falar alguns conceitos básicos do glaucoma, e a segunda parte que vem a parte clínica, que vocês gostam mais, que a gente vai mostrar cirurgias, vai mostrar o tratamento e o coisa clínica, o corpo clínico, o quadro clínico da doença. Na primeira parte, que vai ocupar provavelmente aí uns 40 minutos, mais ou menos, nós vamos falar, nós temos 3 objetivos. Eu quero ensinar para vocês o que são as fibras as células ganglionares e suas fibras nervosas, que fazem a parte da camada de fibras nervosas da retina. Nós queremos ensinar para vocês o que é a lâmina cribrosa do olho e sua importância para o glaucoma, e falar um pouco sobre a pressão intraocular e como que no ser humano existe a pressão intraocular. Então, nós temos 3 objetivos nessa primeira parte, vamos a eles. O primeiro objetivo, a gente começa sempre com o mesmo filme que vocês já sabem, os raios luminosos não vêm do infinito, não são raios luminosos e não vêm paralelos, são ondas eletromagnéticas que atingem a nossa córnea e são refratados na nossa córnea, são daí, passam pela pupila e, portanto, são quantificados os fótons, a quantidade de fótons que entra lá no fundo do olho vai ser medida e controlada pela pupila, e aí encontra o cristalino, e daí o cristalino leva para o fundo do olho. Todos esses são meios transparentes, são os 2 elementos refracionais, principais elementos refrativos do olho, que é a córnea e o cristalino, e a gente teve a aula já sobre todos esses elementos. Falamos sobre vícios de refração, falamos sobre a córnea, ceratocone, doenças da córnea, infecções, o epitélio, falamos sobre o cristalino na aula passada, tentamos falar pelo menos, né? Mas não foi possível dar aula até o fim, daí eu gravei a aula e eu acho que ficou legal. Bom, quando os raios luminosos ou as ondas eletromagnéticas chegam no fundo do olho, encontram a retina. E dentro da retina, então, nós temos que entender agora uma coisa um pouco diferente, que é o que são as células ganglionares e as fibras nervosas. Eu mencionei para vocês já que nós temos 3 neurônios na retina. Nas primeiras aulas, nós temos o primeiro neurônio, que seriam os fotorreceptores, que são os cones e bastonetes, o segundo neurônio, que seriam as células bipolares, e o terceiro neurônio, que são as células ganglionares. Esses 3 neurônios estão na retina. O axônio da célula ganglionar vai trafegar por toda a retina e vai entrar no nervo óptico. Então, o estímulo nervoso vem de baixo para cima e aí vai caminhar na superfície da retina até entrar no nervo óptico. Vamos tentar explicar um pouco melhor esse conceito para vocês, que ficou um pouco no ar, do jeito que eu expliquei no passado, e agora a gente precisa entender isso para entender o que é glaucoma, senão a gente não consegue entender o que é glaucoma. Então, aqui nós temos, como eu exemplifiquei, fotorreceptores, as células bipolares e as células ganglionares, e o estímulo nervoso, então, vai para o nervo óptico e depois para a sinapse no trato geniculado lateral e depois para o córtex visual. Então, aqui, mais uma vez, mostrando a luz vem do lado esquerdo de vocês para o lado direito. Então, a luz, ela passa pelas fibras nervosas, passa pela célula ganglionar, passa pelas células bipolares, vai até os cones e bastonetes e o estímulo nervoso faz todo esse trajeto outra vez. Então, recapitulando, aqui a fotorreceptor, células bipolares e as células ganglionares. E a luz, o estímulo luminoso, faz esse trajeto. E o estímulo nervoso faz o trajeto oposto, que vem lá da camada mais profunda, que são os fotorreceptores, passam pelas células bipolares, pela célula ganglionar. O que faz, então, esse raciocínio?
que a retina tem que ser transparente. Se a retina não for transparente, a luz não passa pelas células ganglionares, não passa pelas células bipolares, não chega lá nos nossos fotorreceptores. E, ao mesmo tempo, vocês percebem que esse é um desenho esquemático da retina periférica. Nós não vamos falar hoje sobre a mácula. A mácula é diferente disso aí, nós vamos deixar para falar sobre a mácula mais para frente. Um pouco diferente o arranjo da mácula do que essa configuração esquemática que tem aí. Lógico, depois que faz o estímulo nervoso, ele trafega pelos axônios da célula ganglionar, entra no nervo óptico e vai para o córtex visual. Vamos falar mais uma vez para isso ficar bem estabelecido para vocês. Vocês observem aqui embaixo, aqui está a esclera, aqui tem daí a coroide, aí tem um epitélio pigmentar que cobre todo o nosso olho, a parte do fundo do olho, depois da íris, é todo coberto com uma camada preta, que é o epitélio pigmentar, e aí nós temos a retina, começando com um bastonete aqui nesse caso, e poucos cones. Aí nós temos algumas células que não interessam muito para o nível que nós estamos conversando, que são as células horizontais, mas o segundo neurônio, que é o neurônio bipolar, ou a célula bipolar, e o terceiro neurônio, que é a célula ganglionar. Aqui, como vocês podem notar, é o primeiro neurônio, o bastonete ou o cone, são os fotorreceptores, o segundo neurônio é a célula bipolar e o terceiro neurônio é a célula ganglionar. E esse estímulo, então, ele vai de baixo para cima e depois, vem de fora, né? Lógico, a luz atravessa todas as camadas da retina, atinge, então, o bastonete, faz o seu estímulo no bastonete e aquele estímulo nervoso, então, agora trafega de volta até as células ganglionares, passa pelas fibras nervosas e vai entrar no nervo óptico. Observe, e se a gente fosse pensar nesse esquema aqui nesse buraquinho, aqui nesse umbiguinho seria a mácula, e aqui seria o corte que nós estamos tentando demonstrar esquematicamente. Então, nós não estamos falando do arranjo das células da mácula. A mácula é um pouco diferente. Bom, aqui é de verdade. Aqui é um corte histológico de uma retina humana de verdade. Então, vamos tentar colocar aqui umas etiquetas para vocês, tendo em vista que eu não estou aí com vocês, para ficar mais fácil. Essas são os cones e os bastonetes, que a gente pode chamar de fotorreceptores. Aonde estão os núcleos dessas células? Está aqui, na camada nuclear externa, a gente chama isso. Então, os cones e bastonetes que estão ali embaixo são os fotorreceptores, mas os seus núcleos estão na camada nuclear externa. Aí nós temos os próximos núcleos, que é a camada nuclear interna. Nós temos a sinapse entre essas duas células, que a gente chama de camada plexiforme externa. Depois nós temos as sinapses entre o neurônio bipolar e o neurônio da célula ganglionar, chamada camada plexiforme interna. E aí nós temos as células ganglionares, e depois das células ganglionares, a camada de fibras nervosas. Então, o estímulo da luz passa por todas essas camadas, chega aqui embaixo dos nossos fotorreceptores, e aí vai fazer sinapses com o próximo neurônio, que é a camada nuclear interna, que são as células bipolares, e aí vai encontrar as células que fazem sinapse outra vez com as células ganglionares, e essa camada aqui só é a camada de fibras nervosas. Esta camada de fibras nervosas que nos importa hoje. Células ganglionares e camadas de fibras nervosas. Nós estamos falando sobre uma doença chamada glaucoma. Muito bem, estamos quase lá. São as fibras nervosas das células ganglionares que compõem o nervo óptico. Ainda não acabamos o primeiro objetivo da nossa aula. Então, agora mais fácil vocês entenderem, os três neurônios que estão aqui, fazendo as suas sinapses, e o estímulo nervoso vai do fotorreceptor para a célula bipolar, depois para a célula ganglionar, trafega pelas suas fibras nervosas e que compõem o nervo óptico. Eu gosto dessa foto, que é uma foto de vários pauzinhos juntos, como se fosse um feixe de paina, um feixe de pauzinhos. Se vocês pensarem nisso, na verdade, vocês vão entender o que é o nervo óptico. É um feixe de todas essas fibrinhas nervosas
que vem das células ganglionares. Essas fibras nervosas das células ganglionares são axônios, cuja cabeça desse nervo está na retina. Esse axônio vai formar o nervo óptico e vai até o trato genicular lateral, que nós vamos depois conversar sobre a ambliopia. O Dr. Guilherme falou um pouco sobre a ambliopia num slide que ele mostrou para vocês, numa catarata em crianças. Nós vamos falar sobre isso mais para frente, quando a gente falar da aula de ambliopia. Então, muito bem. O objetivo agora, nós vamos para o segundo objetivo, que é entender o que é lâmina cribrosa e sua relação com o glaucoma. Até aí eu preciso que vocês estejam claros o que é a camada de fibras nervosas, como que ela acontece e de que jeito funciona. Se vocês entenderam isso, nós vamos seguir adiante com esse segundo tópico da nossa aula, que é explicar, para vocês entenderem o que é glaucoma, explicar o que é lâmina cribrosa e sua relação com o glaucoma. Eu coloquei lútea aí, porque eu tenho chamado a mácula só de mácula, mas não sei se vocês encontrarem uma vez em alguma pergunta, ou alguém falar mácula lútea, na verdade é a mesma coisa, é a mácula do nosso olho. E o que nós vamos conversar muito hoje é sobre o nervo óptico, porque as células ganglionares emitem os seus axônios e formam o nervo óptico, e é aí que está a doença. Então eu preciso que vocês entendam aqui, eu acho que vai funcionar. Esse esquema tenta mostrar a cabeça do nervo óptico. Então, o que é? Nós vamos ter na cabeça do nervo óptico uma escavação, chamada escavação fisiológica do nervo óptico. E lá no nervo óptico nós temos uma estrutura, que é uma estrutura chamada lâmina cribrosa, pouquinho adiante da escavação. Como que funciona isso, então? Se vocês pensarem no olho humano, nós temos uma túnica fibrosa. E a túnica fibrosa vem lá, esclera, córnea, outra vez esclera e faz toda a volta. Quando chega lá no final, ela tem que deixar sair o nervo óptico. Então ia ter um furo. Aí se você aperta o olho, vaza tudo por ali. Se a natureza não é burra. A natureza é muito esperta, é maravilhosa. O que ela fez? Ela fez uma laminazinha toda furadinha para passar aquele feixe de pauzinhos, aquele feixe de fibras nervosas e, ao mesmo tempo, conseguir dar a sustentação fibrosa necessária para o olho. E, ao mesmo tempo, suportar a pressão do olho. O olho tem que ter uma pressão. Se não tivesse a pressão atmosférica murchava feito uma uva passa. E essa pressão, então, precisa estar em equilíbrio com a força da lâmina cribrosa. É esta área, a área principal que a gente precisa entender para entender a doença chamada glaucoma. É esta área, a cabeça do nervo óptico, onde tem aquela lâmina cribrosa que está aí. Que é a extensão da esclera, na verdade. Nós vamos ver um pouquinho melhor isso mais para frente. Então, outra vez, é por ali que vai passar o feixe de Paine. Então, se vocês observarem aqui nesse momento, se eu fizer um corte disso aqui, seria um feixe de vários axônios, vários, 1 milhão, aproximadamente 1 milhão de fibras nervosas que passam por ali, certo? Então, vamos adiante. Esse é um trabalho do Japão, dá para perceber pelo sobrenome dos autores, e que é bastante recente na medicina, onde conseguiram, então, através de uma tomografia óptica, isso é in vivo, mostrar a lâmina cribrosa. Vamos tentar entender um pouquinho melhor. Na verdade, eles fizeram, então, estes cortes, B, C, D, E e F. Aqui. Então, o que vocês estão vendo aqui é a escavação do nervo óptico. É neste lugar que o nervo óptico está saindo do globo ocular. Então, se a gente voltasse, né, no slide anterior, seria exatamente aquilo que a gente pintou de vermelho, seria essa escavação aqui. Então, vamos ver como é que se comporta B, C, D, E e F. Observe que nós temos os vasos da retina entrando exatamente aí. Os vasos entram, né? Entra sangue e sai sangue, lógico, não só entra. Entra pela artéria e sai pela veia central da retina. Então, nós estamos vendo aqui, essa estrutura tem que passar também pela lâmina cribrosa. E observe, especialmente nesse corte D e E, como tem furinhos ali. Esses furinhos é onde passam as fibras nervosas. É nesses furinhos.
onde a gente chama de lâmina cribrosa. É muito sensível, dá para entender. É um lugar que está extremamente sensível para qualquer mecanismo, qualquer alteração nisso aí vai certamente influenciar no estímulo nervoso. Dá para ver isso quando vocês olham essa lâmina cribrosa. Não é possível, qualquer coisinha que aconteça aí vai influenciar num nervo extremamente importante, que é o terceiro neurônio. Lembre bem, o primeiro neurônio, a gente está pensando, o primeiro neurônio está aqui no meu dedo, eu estou sentindo, né, minha pele, meus óculos, eu estou sentindo, e está indo até a minha medula espinhal. Ali a gente está fazendo o segundo, que está vindo até os gânglios da base. O terceiro já está dentro da cabeça, dentro do nosso crânio. Então, nós estamos falando do terceiro neurônio, Jair. É extremamente especializado e sensível a qualquer alteração. E aqui, então, outra vez, chamando a atenção da cabeça do nervo óptico. Dá para vocês perceberem aqui no centro uma escavação. E a gente chama isso de escavação fisiológica. Então, no fundo do olho, a gente nota uma escavação de todos os seres humanos. Mas é uma escavação fisiológica. E aí a gente vai para o próximo slide. Deixa eu antes voltar aqui. Antes de falar da pressão do olho, nós temos que deixar claro que vocês entenderam o que são as fibras nervosas das células ganglionares e o que é lâmina cribrosa. Vai ter a escavação fisiológica, e essa escavação fisiológica ela pode ser alterada pela pressão intraocular. Mas nós temos que explicar um pouco melhor, então, como que se forma a pressão, para a gente depois entender o que é o glaucoma. Vamos lá. Isso aqui eu fiz aqui em casa ontem, essa pia da minha casa. Tem até um barulhinho, não sei se você está escutando lá, eu deixei até o barulhinho. Eu tenho um fluxo de água entrando e até uma pessoa medular não precisa ter nem sinapse no córtex, pode ser medular, vai entender isso aqui, não é possível. Ou seja, vocês têm a quantidade de líquido que entra era a mesma quantidade do líquido que saía. Se a gente voltar aqui, é o mesmo. Então, tem um equilíbrio e o tanto de água que fica na minha pia, esse tanto aqui não está aumentando. Aí vai lá um cidadão e tampa o ralo. Não tampa completamente, põe ali um papel, esse papel tampa parcialmente. O que aconteceu? Não mudou a entrada de líquido. Eu não abria mais a torneira, eu garanto que a torneira ficou fixa. E agora começou a aumentar o líquido aqui dentro. Por quê? Porque a drenagem é menor. É um conceito absolutamente ridículo, simples, mas é o conceito que forma a pressão intraocular. É um gradiente entre produção e drenagem. Nós temos que produzir humor aquoso e temos que drenar o humor aquoso. Esse equilíbrio, esse gradiente, essa diferença entre a produção e a drenagem é que vai dar o tônus, que vai dar a pressão do globo ocular, que é necessário para poder dar o formato da córnea, para o cristalino poder trabalhar adequadamente, para a íris poder trabalhar adequadamente. Senão, nada disso funcionaria bem e nós teríamos uma dificuldade para enxergar se não tivesse uma pressão adequada. Uma pressão que depois a gente vai ver o valor normal. Essa foto vocês conhecem muito bem já, é a foto de um corte sagital do globo ocular. Muito bem. Esse triângulozinho, vou mostrar outra vez, a gente chama na oftalmologia de câmara posterior. Cuidado, a tendência nossa é chamar a câmara posterior o que está atrás do cristalino, não é. A câmara posterior é esta que está aqui. E esta que está aqui agora é a câmara anterior. Então, câmara posterior, câmara anterior. As duas estão na frente do cristalino. Então, a câmara posterior está atrás da íris e na frente do cristalino. É uma, a gente chama isso de mais ou menos triangular. É uma área triangular que fica atrás da íris, na frente dos processos ciliares e na frente do cristalino. E aqui a câmara anterior, que fica na frente da íris, ocupa toda essa área na frente da íris e atrás da córnea, atrás do endotélio corneano. Então, ele preenche toda essa área aqui e ela pode ser maior ou menor, de acordo, a gente vai ver no glaucoma, isso é importante, de acordo com variações anatômicas. Então, o humor aquoso, ele é produzido nos processos ciliares, que aqui é nessa estrutura, no epitélio que existe nesta estrutura chamada
processos ciliares, no epitélio dos processos ciliares. Ele é produzido aqui e ele ganha a câmara posterior, passa pela pupila e vai até o ângulo, vai a câmara anterior e daí vai até o ângulo da câmara anterior, onde ele vai encontrar essa malha chamada trabeculado e depois esse canalzinho que está aqui, esquematizado, que seria o canal de Schlemm. Este é o trajeto normal do humor aquoso. Ele é produzido, desculpa, toquei aqui na coisa, ele é produzido da câmara posterior e é drenado no ângulo da câmara anterior, é produzido na câmara posterior e é drenado no ângulo da câmara anterior. É produzido na câmara posterior e é drenado no ângulo da câmara anterior. Isso é importante ter, e eu repeti, não está com erro da internet, fui eu que repeti, porque eu quero que vocês guardem essa parte também. Muito bem. Outra vez, olha lá, as flechinhas que estão aqui. Essas ilustrações foram feitas pela Conceição, eu adoro as ilustrações dela. Então, vamos ver aqui um pouquinho melhor uma coisa a mais. Produzido na câmara anterior, desculpa, na câmara posterior, passa pela pupila e ganha acesso à câmara anterior. Aí chega nesse ângulo entre a íris e a córnea, que a gente chama de ângulo da câmara anterior. A íris está chegando lá e a córnea está saindo, então existe um ângulo. Neste lugar existe uma malha, como se fosse uma esponja cheia de furinhos, onde a gente chama isso de malha trabecular ou trabeculado. E depois da malha trabecular tem esses dois canais, esse canal, desculpa, não são dois canais, é um canal que foi cortado, então aparece os dois lados, né? Mas ele está fazendo a volta, vocês entendem, né? Ele começa aqui, dá a volta toda e aparece aqui outra vez. Não são dois canais, é um canal só, que o nome, então, ali é malha trabecular, e o nome disso chama-se canal de Schlemm, com 2 M's. Foi a pessoa que descreveu esse canal. O humor aquoso faz esse trajeto, então. Ele vem da câmara dos processos ciliares, câmara posterior, pupila, câmara anterior, trabeculado, Schlemm, e de canais coletores, veias aquosas e vai adiante para o sistema venoso. Mais detalhadamente, uma ilustração mais de perto para a gente poder entender. Processos ciliares, câmara posterior, pupila, câmara anterior, e aqui ficou mais fácil. A gente tem aqui, ó, dá para ver melhor nessa ilustração da Conceição aqui, ó. Nós temos furinhos do trabeculado e aqui, na medida que o humor aquoso vai ganhando acesso por esses furinhos, acaba sendo coletado pelo canal de Schlemm. Até qualquer pessoa no mundo consegue perceber que existe resistência para passar por essa malha trabecular. Esta resistência é que faz com que exista um gradiente entre produção e drenagem, e esse gradiente que existe entre produção e drenagem vão dar a pressão dos olhos. Pegue os seus 2 dedos agora. Lembra que eu mostrei isso na aula de exame básico da oftalmologia? Pegue os 2 olhos e coloque, olhe para baixo e faça assim e dê uma apertadinha. Vocês vão ver que tem um tônus. Esse é o gradiente entre produção e drenagem do humor aquoso. E esse tônus que tem no seu olho, se vocês tiverem essa curiosidade e fizerem agora, vocês vão entender, o olho não é duro. O olho tem um tônus, assim como quem aperta um pneu e percebe que existe um tônus, assim como você aperta uma bexiga e sabe se ela está muito cheia, que vai, meu Deus, está tão dura que vai explodir, vai estourar. Não, ele está ainda mole, que eu sei que tem condição de manter, de você apertar um pouco e não vai estourar na bexiga. Aqui também, você tem um tônus no globo ocular, onde é o normal, é o fisiológico, para manter tudo aquilo funcionando bem. E agora usem a imaginação. Esse tônus que é produzido aqui neste lugar vai influenciar no comportamento da lâmina cribrosa lá atrás, lá no fundo do olho. Vamos ver agora esta relação. Então, aqui o trabeculado e aqui o canal de Schlemm.
Para vocês terem ideia, eu vou repetir essa foto foi produzida nesse trabalho, essa revista é uma revista muito importante na Inglaterra, chama-se Lancet, e vocês conseguem observar aqui o tratamento com um laser antigo e um laser novo, a gente vai falar sobre isso depois, mas consegue, isso é real, é uma microscopia eletrônica de varredura, onde vocês veem o trabeculado, a malha trabecular, esses furinhos, vão fazendo como se fossem camadas e o humor aquoso tem um pouco de resistência para passar por eles. E essa resistência, essa resistência é exatamente o que a gente precisa para manter a pressão intraocular normal, o tônus do globo ocular normal. Esse é um vídeo que eu tirei da internet e acho que não tem direitos autorais, porque não dizia nada lá, mas ele ilustra bem isso. Veja lá, o tônus ele vem lá da frente, mas ele vai acabar influenciando lá atrás na lâmina cribrosa. Então, observem o que o autor fez do desenho. A pressão vai aumentando, a escavação vai aumentando e a lâmina cribrosa vai se fechando. Como ela está sendo esticada, ela vai fechando. O que ela vai fazendo? Ela vai pinçando o nervo óptico, vai pinçando aquelas fibrinhas, aquele feixe. E o que o autor mostrou aqui é a escavação aumentando através dos anos. É muito bonito esse filme, porque realmente ele vai aumentando a escavação. Nós temos um filme produzido pelo Dr. Rodrigo Motto, que depois eu mostro também, que é muito parecido com esse. Bom, eu cheguei à parte clínica agora, então, durante esses primeiros minutos, eu até me perdi aqui no meu horário. Deixa agora stop sharing a tela aqui, só um pouquinho, pessoal. Deixa eu fazer aqui. Cadê o meu stop sharing? New share, não. Cadê o stop sharing? Como é que eu faço stop sharing da tela? Tirar isso daqui. Aqui, não. Aqui. Eu não sei, agora eu estou me perdendo aqui. Eu vou encerrar a primeira parte. Nós vamos tomar uma aguinha e tal. São 13 horas e 58 minutos. Deu certinho, meia hora de aula. Nós temos um novo link para acessar. Vamos marcar para 14 horas e 10 minutos, exatamente, para a gente começar a parte clínica, ok? Nós temos acho que mais uma meia hora de aula, não deve dar mais do que 30, 40 minutos de aula da parte clínica. Mas até agora é muito importante que vocês entendam. Para seguir adiante, a gente precisa entender o que é a lâmina cribrosa e a sua relação com os axônios das células ganglionares, que são as fibras nervosas. Nós temos que entender também como que ocorre a produção e a drenagem do humor aquoso, que vai dar o tônus do globo ocular. O tônus que é lá na câmara anterior, no ângulo da câmara anterior, relacionado à produção e à drenagem do humor aquoso, vai influenciar lá no fundo do olho, na cabeça do nervo óptico, na lâmina cribrosa, que essa lâmina vai se distender, vai pinçar aqueles axônios e vai trazer para nós, para algumas pessoas, dos seres humanos, uma doença chamada glaucoma, e a gente vai ver como é que isso se transforma na clínica daqui 10 minutinhos, ok? Um abraço. Tragam as perguntas, se vocês tiverem, para a gente começar, porque se não entenderam, não vai conseguir entender a parte clínica também. Um beijo a todos, um abraço, nos vemos daqui 10 minutinhos.